Ainda falando sobre saúde, os meses estão ganhando cores para alertar a população sobre diferentes doenças. Uma das cores de fevereiro é o roxo, que é para chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre o lúpus. Você conhece o lúpus? Tem noção do que é essa doença ou como se prevenir? Por exemplo, a Marcela Pierotti vai trazer as informações para a gente. Marcela, bom dia novamente para você. O que o lúpus faz com o nosso organismo? Oi, Dani, bom dia novamente para você e para todos. Eu vou conversar ao vivo com o doutor Joaquim Gonçalves Neto, ele que é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, médico reumatologista. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Bom dia. O que é o lúpus? O lúpus é uma doença crônica, é uma doença de origem autoimune, que o indivíduo começa a reagir contra o próprio organismo, as células de defesa começam a agredir o organismo. É uma doença que é bastante frequente, na faixa de 14 a 15 mil casos por 100 mil habitantes, 14 a 15 casos por 100 mil habitantes, e prevalente mais em mulheres jovens, na faixa dos 20 aos 40 anos de idade. Na realidade, não é uma doença única, a gente vê que tem formas leves, formas moderadas e formas graves de lúpus. As formas leves e moderadas são umas formas menos agressivas, as formas graves são formas agressivas em que necessita um diagnóstico precoce para você evitar que a doença evolua e isso possa trazer consequências, muitas vezes, muito graves para os pacientes. Então, o diagnóstico da doença não é um diagnóstico fácil, porque ela pode se apresentar de várias maneiras. Normalmente, se apresenta com dores articulares, lesões de pele, que facilita o diagnóstico. Mas algumas vezes essas manifestações não aparecem e são necessários exames complementares para poder ajudar o médico a elaborar o diagnóstico. Esses sintomas, febre, podem ser sintomas que confundem no início? Confunde com várias doenças, porque isso aqui é bastante frequente em doenças virais, algumas doenças infecciosas se manifestam de maneira igual. E muitas vezes isso retarda que a gente estabeleça um diagnóstico. É uma doença que necessita um tratamento, e um tratamento que muitas vezes pode trazer efeitos colaterais, mas que beneficia os pacientes de uma maneira de poder diminuir a agressão da doença sobre a pessoa. Atinge mais mulheres por quê? Existe alguma explicação científica? Não tem uma explicação. Tentou se relacionar à fase estrogênica, porque você vê que a doença aparece na fase em que a maior produção hormonal das mulheres é dos 20 aos 40 anos de idade, e muitas vezes o diagnóstico da doença é feito em mulheres nessa faixa etária que pretendem engravidar e não conseguem engravidar. E que o lúpus pode ser uma causa desses abortos espontâneos que acontecem nessas mulheres. Então, muitas vezes, o obstetra, outras áreas da medicina, ajudam a encaminhar para um reumatologista, que é o caminho que deve ser seguido para que a gente consiga um controle melhor dessa doença. Doutor, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. É com você, Dani. Muito obrigada, Marcela, pelas informações.